A expedição chega em Antonina, que está situada dentro do maior contínuo de Mata Atlântica preservada do Brasil. Ponto de partida de nossa jornada em busca de uma das mais raras aves do Brasil. Neste episódio, estamos acompanhados do experiente guia Luciano Breves, que além de nos guiar, compartilha conhecimento e curiosidades sobre cada ave que estamos observando aqui em Antonina. Luciano fala também da importância na preservação de cada bioma e de suas respectivas preciosidades. O picudinho do brejo é uma espécie endêmica que já foi descrita pela ciência, já entrando na lista de ameaçados de extinção. Bom dia, amigos! Estamos aqui em Antonina, diretamente da sede da Ornitos, com Luciano Breves. Olha o estrago que o tornado fez. Assim que chegamos, percebemos um grande estrago na floresta, que foi ocasionado por um tornado que havia atingido Antonina dias antes de nossa chegada. Ele quebrou no meio. Derrubou tudo, cara. A oportunidade que estamos tendo aqui de passarinhar com o Luciano é praticamente uma aula de ornitologia ao ar livre. O Luciano tem um conhecimento, uma experiência de anos de profissão. Na verdade, eu comecei na observação de aves por conta do projeto das câmeras ao vivo. Estava trabalhando com cinegrafia de vida silvestre. Comecei esse projeto transmitindo ao vivo pela internet as imagens das aves aqui da Mata Atlântica. Aí as pessoas começaram a me procurar, né, perguntando por guiagem de observação de aves por conta desse projeto. E aí eu comecei a fazer isso, gostei muito, né, do estar sempre no mato, isso era a parte mais legal do trabalho, é essa. E como a observação de aves me levava muito mais para o mato do que eu estava indo, né, eu comecei a estudar mais, a aprender mais sobre as espécies da região, as vocalizações, comportamentos, tipo de ambientes que a gente consegue encontrar determinadas espécies, e comecei a procurar esses bichos na região. E o Luciano também é o criador da live stream mais duradoura. São mais de 12 anos que a câmera dele está ao vivo no comedouro da sede da Ornitos. Foi uma ideia antiga que a gente tinha e que quando eu vim morar aqui na região eu botei em prática. Isso atraiu visualizações de pessoas do mundo inteiro, né? São mais de 170 países que já acessaram as câmeras ao vivo, já está chegando aí a mais de 3 milhões de visualizações nesse período de 12 anos. Há 10 anos atrás teve aqui um repórter da Inglaterra que veio fazer uma matéria, e foi quando eu fiquei sabendo que era o streaming de mais longa duração do mundo, né? Esse foi um dos principais motivos dele ter vindo, foi para mostrar isso, né? E é um trabalho que tem ajudado muito na conscientização, né? A criar novos observadores de aves, né? Que as pessoas começam a ver pela internet, aí começam querem ir ver pessoalmente, começam a fotografar, começam a fazer lista, começam a observar as aves no seu quintal. Isso tem contribuído bastante para o crescimento desse turismo de observação de aves aqui na nossa região.
Olha o cantinho do Canberra. Como o Luciano sempre diz, né, o playback tem hora marcada, né, tem data de validade. Não pode ficar abusando do playback, da boa vontade do bicho, porque ele pode se estressar com aquele playback e até mesmo abandonar a área dele, declarando uma derrota ao seu oponente, né, no caso de uma disputa territorial. Então é muito importante ter um bom senso e um discernimento na hora de tocar o playback. Os jacus são aves grandes e muito esfomeadas. Em bando, são o terror dos comedouros, exigindo medidas preventivas para dar chance para as pequenas aves comerem, necessitando até um local separado para serem alimentadas. A gente tem de toda a região aqui da Serra do Mar e Lagamar Paranaense, né? A gente tem vários roteiros, né? Roteiros que incluem barcos para ver papapiri, a bate-bico, o bicudinho do brejo, né? Temos espécies também ameaçadas de extinção que foram registradas recentemente no estado do Paraná, como o anambezinho, o vira-folha de peito vermelho. Recentemente apareceu por aqui também a narceja de bico torto. Então tem uma gama de espécies muito grande, né? A gente está no meio da maior área contínua do que resta de Mata Atlântica bem preservada ainda, né? E só na área municipal de Antonina a gente já está com 440 espécies de aves registradas. Inclusive os rapinantes de grande porte, né, como o gavião de penacho, o gavião pega-macaco, o gavião pato, são bastante comuns aqui na região, a gente vê e registra com muita frequência. É um lugar que a gente tem também uma variedade boa de corujas, né, a gente encontra caburé e caburé miudinho aqui na encosta da montanha, tem muita corujinha sapo, coruja do mato, a suindara também está na região. Aqui na encosta a gente tem uma locomoção bastante grande de espécies de altitude agora no período de inverno, né, então você encontra a matracão aqui embaixo, você encontra a borralhara subiadora, que são espécies que normalmente você vê lá em cima. O tapaculo preto, que também é uma ave pequena e de altitude, a gente já registrou aqui embaixo. Muitas espécies agora do período de inverno fazem essa locomoção em busca de comida e acabam aparecendo por aqui. Uma das coisas mais interessantes sobre o Tietinga são os seus múltiplos nomes regionais, como Pipira-Cancã, Pintacilgo do Mato, Sabiatinga, Sanhaçutinga, Pintacilgão, entre outros. Nomes que recebe por habitar quase todos os biomas brasileiros. O pavó se alimenta preferencialmente de frutas, mas também há relatos que ele pode se alimentar de pequenos anfíbios. Sua vocalização é muito interessante, pois é a mais grave entre todas as aves, lembrando uma assoprada em uma garrafa de vidro, com uma potência que pode ser ouvida a mais de 1 quilômetro.
grande maioria das passarinhadas, você se depara com limitações providas por propriedades particulares, onde grande parte das aves residem. E um dos papéis do guia é facilitar a entrada a esses locais com a devida permissão dos proprietários, para que passarinheiros possam observar o maior número de espécies de forma correta e sem invadir propriedade privada, dando ainda mais valor para o guia local. Incrível mesmo é ouvir o canto do garrinchão aqui, ó. Que canto incrível. Ser guiado por pessoas que têm esse conhecimento muito amplificado já é meio caminho andado para uma foto ótima ou para uma observação certeira de uma espécie específica. Por isso o BirdCheck busca revelar essas pessoas, esses guias, esses passarinheiros. Então, hoje a gente foi atrás do bicudinho do brejo. Essa espécie só foi descrita pela ciência em 1995 e ele já foi descrito como uma ave ameaçada de extinção, justamente pela perda de habitat, né? Hoje em dia a gente tem bastante problema com capim braquiária, que sufoca os brejos, invade também os pirizais, acaba matando esse tipo de vegetação, o que vai retirando a residência dessa espécie. E não só ela, né? Tem muitas outras espécies que dependem desse tipo de ambiente para sobreviver, como sanãs, saracuras e outras espécies, né? Aqui você vê que a braquiária aqui já está tomando conta, né? Esse é um capim exótico que veio da África, se não me engano, na época que o pessoal começou com criação de búfalo aqui na região. E é um tipo de capim que ele vai formando um tapete no solo e não entra a luz do sol, então não cresce mais nada onde tem esse capim. Para você recuperar uma área de floresta que está forrada desse capim, ele exige uma mão de obra muito grande, muito trabalho mecânico e todo um processo para conseguir fazer essa recuperação. O capim ele não cresce na sombra. Então quando você consegue uma vegetação que já forma uma sombra, ele não vai crescer no pé dessas árvores e começa a recuperar a floresta. Em brejos e pirizais isso não acontece, porque em algum momento do dia o sol vai pegar em todas as partes desse tipo de vegetação. O brejo às vezes ele está bem preservado, quando tem a invasão dessa braquiária ela começa a crescer e a sufocar a vegetação do brejo. Esse pedaço aqui específico tinha muita taboa há alguns anos atrás e era território de um casal de bicudinho do brejo. Como você pode ver, não está tendo nem resposta, né? Ele já se mudou daqui, saiu dessa área e foi buscar uma área mais profunda do brejo, onde ainda tem bastante taboa. O bicudinho do brejo é uma ave muito procurada pelos observadores de aves que vêm para a região. Essa está na lista de praticamente todo mundo, né? Inclusive ela foi descoberta aqui nessa região. These species were moved to Formicivora genus a few years ago. It belongs before to Stymphalonis gender. Now it's called Formicivora acutirostris. O bicudinho do brejo foi descoberto pelos ornitólogos Marcus Borchen e Bianca Reiner, e até então só se conhecia a espécie no Paraná e em Santa Catarina. Porém, recentemente, ele foi descoberto no município de Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul. Uma das estimativas do bicudinho do brejo é que existem por volta de 7.000 indivíduos, que poderão ser extintos nos próximos 50 anos
caso continue a degradação do seu habitat de taboais. Nesse caso, só a mudança de consciência dos proprietários de terras ou leis ambientais mais severas possam dar esperança a essa jovem espécie já descrita a caminho da extinção. Boa, garotinho. Vai, mais um pouquinho só pra fechar. No limpo, boa. Consciência ambiental e ecoturismo podem mudar a vida das pessoas, dando-lhes novos rumos e perspectivas. Como a vida do ex-extrator de palmito Duco Birdwatching, que com muita dedicação se tornou um dos melhores guias de observação de aves da Mata Atlântica. Come to Poranga for bird watching.